Durante séculos ele foi escondido, mas agora a voz esquecida de Tomé ressurge das areias do tempo. O que ele escreveu pode mudar tudo o que você entende sobre fé, salvação e o próprio Cristo. Você está pronto para ouvir o que foi silenciado por gerações? Então permaneça comigo até o fim. Isso vai mexer com sua alma. Você já ouviu falar no Evangelho de Tomé? Um livro antigo, misterioso e controverso. Escondido por séculos, ele só veio à tona em 1945, quando um agricultor egípcio, escavando nas areias de Nag Hammadi, encontrou uma biblioteca perdida. Entre os manuscritos estava um texto que mudaria para sempre a forma como estudiosos e espiritualistas enxergam os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Tomé não conta milagres, nem narra eventos históricos. Em vez disso, traz 114 frases curtas atribuídas a Jesus que mais parecem enigmas espirituais. Um convite direto à reflexão, à dúvida e ao despertar. Esse evangelho não faz parte do Novo Testamento. Foi deixado de fora, ignorado pelos concílios da igreja, rotulado como heresia por muitos. Mas por quê? O que há de tão perigoso ou revelador em suas palavras? Para alguns estudiosos, o problema não está no conteúdo, mas na proposta. O Evangelho de Tomé apresenta um Jesus que ensina o caminho da iluminação interior. Um mestre que afirma que o reino de Deus está dentro de nós, não em templos ou instituições. Um Jesus que convida à busca pessoal, ao autoconhecimento, sem intermediações religiosas. E essa ideia assusta. Mas antes de mergulharmos nas palavras de Tomé, precisamos entender o contexto da descoberta. Foi no Alto Egito, em uma região montanhosa chamada Nag Hammadi. Ali, dentro de um jarro de barro, 13 códices foram encontrados, com dezenas de textos antigos. Manuscritos copiados em copta, muitos deles gnósticos, escritos por volta do século III, mas baseados em tradições ainda mais antigas. O Evangelho de Tomé estava entre eles, um livro sem narrativa, sem começo, meio ou fim, apenas frases. Frases que à primeira vista parecem simples, mas ao serem lidas com atenção, revelam camadas profundas de simbolismo e provocação. Tomé, o apóstolo que dá nome ao texto, é conhecido nos evangelhos canônicos como o incrédulo, aquele que duvidou da ressurreição até tocar as feridas de Jesus. Mas nesse evangelho, ele não é um cético, é o discípulo que compreende. Aquele a quem Jesus confia os segredos do reino. Isso por si só já inverte completamente a narrativa tradicional. Em vez de um homem fraco na fé, Tomé é apresentado como alguém capaz de enxergar além das aparências. Ele é o canal pelo qual esses ensinamentos foram registrados. E o tom do texto é direto. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. As frases do Evangelho de Tomé não têm explicação. São enigmas, muitas vezes paradoxais. Em um dos ditos, Jesus afirma: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, isso os salvará. Se não trouxerem, isso os destruirá. Em outra diz: o reino de Deus está dentro de vocês e ao seu redor, não está nos templos. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos. São frases que rompem com a teologia tradicional. Não há promessas de salvação por meio de sacrifício, nem ênfase em regras religiosas. O foco está no despertar, na consciência, no olhar para dentro. Esse tipo de mensagem se alinha ao pensamento gnóstico, um movimento espiritual que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo. Para os gnósticos, o conhecimento interior, a gnosis, era o verdadeiro caminho para Deus. Eles viam o mundo material como imperfeito, uma prisão da alma,
e acreditavam que Jesus veio libertar, não por meio de um sacrifício físico, mas ao revelar o conhecimento necessário para a salvação interior. É essa linha de pensamento que permeia o Evangelho de Tomé. Um Jesus que não manda obedecer, mas convida a compreender. Um mestre que fala por metáforas, que desafia, que desestabiliza. Não é difícil entender por que a igreja primitiva não acolheu esse texto. A estrutura da fé institucionalizada exige dogmas, rituais e hierarquias. Mas o Evangelho de Tomé propõe o contrário, que cada pessoa pode acessar o divino diretamente sem intermediação, que o sagrado habita no interior de cada um, que o despertar espiritual não está condicionado à fé cega, mas à compreensão profunda da realidade. Para uma religião que estava se organizando como poder político e espiritual, isso era uma ameaça direta. Por isso, o texto foi deixado de lado. Rotulado como heresia, esquecido, enterrado. Mas ele não ficou perdido para sempre. Com sua redescoberta em Nag Hammadi, estudiosos do mundo inteiro passaram a analisá-lo. Alguns o consideram um eco fiel da tradição oral de Jesus, preservada fora dos evangelhos canônicos. Outros veem nele uma construção posterior, influenciada por escolas místicas. Seja como for, o Evangelho de Tomé continua sendo um dos textos mais fascinantes e enigmáticos do cristianismo primitivo. Sua linguagem é poética, simbólica, profundamente provocadora, e sua mensagem é clara: quem busca, encontrará. Quem bate, verá a porta se abrir. É um convite à busca, não fora, mas dentro, a ausência de milagres, de crucificação, de ressurreição corporal. Tudo isso contribui para a estranheza do texto, mas também é o que o torna tão poderoso. Ele não quer convencer pela autoridade, quer provocar pela reflexão. Ele não promete recompensas, nem ameaça com punições. Apenas sugere, sussurra, instiga. Em um mundo cada vez mais cheio de ruídos religiosos, o Evangelho de Tomé convida ao silêncio, à escuta interior, à experiência direta do mistério. Um mistério que, segundo ele, habita dentro de cada um. E esse talvez seja o seu maior escândalo e sua maior beleza. A forma como esse evangelho retrata Jesus é radicalmente diferente da imagem tradicional construída ao longo dos séculos. Não vemos aqui um Cristo distante, envolto em dogmas e milagres. Vemos um guia, um provocador, um mestre que, ao invés de dizer o que fazer, lança enigmas. Ele planta dúvidas, ele força o ouvinte a pensar. E isso tem um poder devastador, porque desloca a autoridade da instituição para o indivíduo. O poder não está mais em dogmas fixos, mas no discernimento pessoal. Não há conforto, há responsabilidade. O texto não quer que você acredite, quer que você descubra por si mesmo. Um dos versículos mais debatidos é o de número 22, no qual Jesus diz que para entrar no reino, é preciso tornar-se como uma criança. Mas vai além. Ele afirma que quando dois se tornam um, e o masculino e o feminino deixam de ser separados, então haverá entrada no reino. Um discurso altamente simbólico que remete à unidade interior, à reconciliação de opostos. É uma mensagem que ultrapassa o literal e mergulha no espiritual profundo. O Evangelho de Tomé exige que o leitor abandone certezas, abra mão de interpretações rígidas e se permita mergulhar no mistério. Há também a provocação direta ao culto exterior. Jesus afirma em certo momento que o reino de Deus não virá por expectativa. Não se dirá ele está aqui ou ali, porque o reino está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Essa frase desmonta a ideia de que o divino é algo a ser alcançado no futuro ou localizado em um lugar sagrado. É uma crítica implícita à religião institucionalizada, que muitas vezes promete salvação futura em troca de submissão presente. O Evangelho sugere o oposto. O divino está aqui, agora.
e só não é visto porque nos recusamos a olhar. Talvez por isso, tantas pessoas hoje, em tempos de desilusão religiosa e sede de espiritualidade, encontrem ressonância nesse texto antigo. Ele não entrega respostas fáceis. Ele incomoda, ele sacode, mas também acolhe. Ele não exige fé cega, mas convida a consciência desperta. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vim para ser adorado, eu vim para que você desperte. E isso muda tudo, porque coloca a responsabilidade da salvação ou da perdição nas mãos de cada indivíduo. Não há mais quem culpar, nem a religião, nem o demônio, apenas o próprio ser diante do espelho da verdade. Alguns estudiosos sugerem que o Evangelho de Tomé pode conter palavras mais próximas do Jesus histórico do que os próprios evangelhos oficiais. Isso porque ele não apresenta construções teológicas elaboradas, nem elementos litúrgicos. É direto, cru, sem floreios, sem instituições. Isso levanta uma pergunta incômoda. Será que parte da mensagem original de Jesus foi silenciada, substituída por narrativas mais convenientes ao poder religioso da época? A resposta talvez esteja além do alcance histórico, mas o texto continua aí, desafiando, cutucando, esperando por leitores que tenham coragem de escutar o que ele realmente diz. Ao longo dos séculos, o Evangelho de Tomé foi rotulado como perigoso, herético, apócrifo. Mas o que ele faz, na verdade, é colocar o leitor diante de um espelho, sem rodeios, sem dogmas, sem promessas fáceis. Ele pergunta: você está disposto a conhecer a si mesmo? Está pronto para encontrar o divino dentro de você, em vez de buscá-lo do lado de fora? Essa é a chave. É um evangelho que não suplica adoração, mas clama por lucidez. Ele não promete o céu, mas revela que o céu pode estar silenciosamente em cada gesto, em cada escolha, em cada instante. Esse tipo de proposta é radical, tanto hoje quanto há 2000 anos, porque desloca o centro da fé de estruturas externas para um terreno mais incômodo, a consciência. O Evangelho de Tomé fala pouco sobre o mundo, quase nada sobre moral, e muito sobre ver de verdade, aquilo que não se vê com os olhos, mas se percebe com o espírito. E é isso que assusta, porque essa visão exige silêncio, exige escuta, exige coragem. Não há como terceirizar essa jornada. Não há como decorar um versículo e achar que entendeu tudo. É um convite à transformação, e isso cobra um preço. Mesmo assim, seu impacto permanece. Pastores o ignoram, teólogos o combatem, espiritualistas o reverenciam, historiadores o estudam, e pessoas comuns, aquelas que sentem que há algo a mais, além do discurso pronto, encontram nele um sopro de verdade crua. Um tipo de evangelho que não te tranquiliza, mas te inquieta, que não responde, mas provoca, que não alimenta ilusões, mas planta sede de algo mais autêntico, algo que talvez não esteja nas igrejas, nem nos livros, nem nas tradições, mas no íntimo de cada ser humano, a centelha esquecida, oculta sob o ruído da rotina. E quando olhamos para esse texto com honestidade, sem o filtro do medo ou da idolatria, ele parece nos falar diretamente, como se as palavras de Jesus ali fossem ditas hoje, agora, para um mundo saturado de superficialidade e fome de sentido. Como se dissesse: pare de correr, olhe para dentro, você já tem o que procura. Em um tempo onde tudo parece ruir, das instituições à fé, o Evangelho de Tomé ressurge como um eco antigo de uma verdade incômoda. Deus não está longe. Deus não está fora. Deus talvez sempre tenha estado aqui, esperando que a gente enxergue. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se agora no canal A Voz de Cristo, onde as verdades eternas ganham vida e ecoam como um sopro direto do céu.
Ative o sino e caminhe conosco, porque aqui a palavra nunca se cala.